Provérbios capítulo 2, a partir do versículo de número 9, assim diz a palavra do Senhor. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim, andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Amém. Palavra do Senhor. Amados irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês um assunto da mais alta importância: sabedoria para vencer as tentações. Sabedoria para vencer as tentações. E fazendo aí um comparativo entre o livro de Provérbios e a sabedoria popular, aqui vai um ditado bastante conhecido que diz mais ou menos o seguinte: quem brinca com fogo acaba se queimando. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Em outras regiões pode ter aí uma variação, mas aqui no nosso Ceará o ditado diz exatamente isso: quem brinca com fogo acaba se queimando. E de fato, amados irmãos, é essa a ideia da nossa mensagem de hoje, bem como do conteúdo de Provérbios 2, porque eles caminham na mesma direção: fazer um alerta, chamar a nossa atenção com respeito aos perigos que a gente corre, por assim dizer, ao brincar com fogo. As tentações são esse fogo do ditado popular. Lembremos-nos aqui, irmãos, do contexto histórico dessa passagem. De um lado, nós temos um rei, o rei Salomão, aconselhando amorosamente, graciosamente o seu filho, aquele que provavelmente será o futuro rei de Israel. Do outro lado, nós temos Roboão, recebendo todo esse conselho do seu pai, aquele que será o sucessor do trono da nação de Israel. Esse, irmãos, é o contexto histórico de Provérbios 2, e desse contexto emerge, surge o contexto bíblico e espiritual. Veja, nós temos o quê? O nosso Pai, Deus, que também é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nos aconselhando amorosamente e graciosamente, nós que iremos reinar para sempre com Cristo. Veja como o livro de Provérbios é uma mensagem direcionada para a minha vida, para a sua vida. Nós que somos filhos daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que também reinaremos para sempre com Cristo. E aqui, irmãos, dentre os conselhos do rei Salomão, ou melhor, dentre os conselhos do nosso Pai, o Rei dos Reis, surge a questão das tentações. Surge esse assunto das tentações.
E em um mundo repleto de desafios éticos e morais, em um mundo, irmãos, repleto de vozes enganadoras, sedutoras, em um mundo, irmãos, repleto aí com seus atrativos pecaminosos, surge a importância da sabedoria para a minha e para a sua vida. Amém? Então, irmãos, o meu objetivo nessa noite com você, ele é muito claro. É mostrar a você como nós devemos viver nesse mundo repleto de tentações e como nós, utilizando a sabedoria do alto, podemos nos manter longe de todas essas coisas. Amém? Para isso, eu vou dividir a nossa mensagem em dois pontos bastante simples. Veja, não é 3 não, pastor, hoje não, hoje são 2, certo? O pastor está tentando diminuir os pontos. 2 pontos simples. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o problema das tentações, certo? Esse é o nosso primeiro ponto, o problema das tentações. E em segundo lugar, irmãos, nós iremos abordar sobre a resposta do Evangelho. Em primeiro lugar, problema das tentações. Em segundo lugar, a resposta do Evangelho. Entendido isso, vejamos então o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Pois bem, amados irmãos, em primeiro lugar nós precisamos analisar o que mesmo? O problema das tentações, ok? Olhando aí para o texto, nós iremos fazer algumas anotações, certo? Você com a Bíblia aberta, lápis, caneta na mão, nós vamos fazer aí algumas anotações na sua Bíblia. Em primeiro lugar, marque aí os versículos 12 a 15. Marcar como, pastor? Marcar, irmãos. Escrever na Bíblia é escrever, os versículos 12 a 15, certo? Marque aí na sua Bíblia os versículos 12 a 15. E ao lado destes, escreva o seguinte: o pecado das más influências. Marcou? 12 a 15? Escreva do lado o pecado das más influências. Agora, amados irmãos, marque também os versículos 16 a 19. Versículos 16 a 19. E igualmente ao lado destes, escreva o seguinte: o pecado sexual. O pecado sexual. 12 a 15, o pecado das más influências. 16 a 19, o pecado sexual. Basicamente, queridos irmãos, aqui o rei Salomão está resumindo a tentação nestes 2 grandes problemas. Mais uma vez, o pecado das más influências e o pecado sexual. Antes de nós falarmos como essas 2 questões, esses 2 desafios estão presentes, atuam em nossos dias, eu preciso apresentar a vocês porque Salomão fala sobre essas questões, sobre estes assuntos e não outros. Veja, o rei Salomão, proverbialista, o autor, o escritor divinamente inspirado, ele não está jogando palavras ao vento. Existe de fato um porquê que Salomão está tratando sobre o problema das tentações, fazendo uso, irmãos, desses 2 grandes desafios, o pecado das más influências e o pecado sexual. Salomão é conhecedor da história do povo de Deus. Veja, naquilo que se refere ao problema das más influências, este, por exemplo, é um dos assuntos basilares dos livros de Josué e Juízes. Deus ordenou que o seu povo não se deixasse influenciar pelos costumes, pela cultura, pela idolatria dos povos vizinhos. Óbvio, entenda
queria isso. Óbvio que Deus não queria que Israel fosse uma nação isolada das demais. Mas sim, irmãos, Deus exigia que Israel fosse um povo diferente. Diferente. E este, inclusive, foi um dos requisitos indispensáveis para que Israel cumprisse a sua missão de ser luz para os gentios. Felizmente, o povo, nação de Israel, não ouviu a voz do Senhor e foi gradativamente se adaptando, assumindo, flertando com a cultura dos povos que estavam ao seu redor. Veja, irmãos, também a questão do pecado sexual, e aqui nós temos um desafio que é comum na história do povo de Deus. É só você se lembrar dos episódios, das histórias, de que personagens bíblicos? Sansão, por exemplo. Davi, um outro exemplo. O próprio Salomão cai nesse mesmo erro. E a nível nacional, irmãos, nós poderíamos também pontuar, destacar aquilo que está escrito no livro de Números, a conspiração do rei Balaque com o profeta Balaão, que utilizando-se das mulheres moabitas, seduziram os homens de Israel. E esse presente, e esse problema, esse desafio, inclusive estava presente aí nas histórias de Esdras, Neemias, exigindo inclusive uma resposta, uma reação drástica por parte desses dois líderes. Problema das más influências, problema sexual, é algo que precisa ser observado pelo povo de Deus. E de fato, olhando para Provérbios 2 e para toda a palavra do Senhor, aqui existe um alerta da parte dos céus. Muito cuidado com quem você anda. Muito cuidado com os desejos sexuais da sua carne. Amém? Agora nós precisamos entender como essas duas questões estão presentes e atuam ainda hoje. Problema das más influências, o pecado sexual, como é que nós vemos, como é que a igreja vivencia esse desafio ainda nos nossos dias? Ouça isso, sobre o pecado ou o problema das más influências, o que é que nós poderíamos dizer? Nós poderíamos continuar pontuando a questão das más amizades, não é verdade? As más amizades é um problema, irmãos. Muitos jovens entram no mundo do crime por causa disso. Muitos pais de família e mães de família mudam a sua percepção com respeito ao casamento, vida familiar, por conta daquilo que os seus amigos dizem. Muitos, irmãos, são os jovens que entram no mundo das drogas, entram no mundo dos vícios, levados por maus amigos. As más amizades, irmãos, são um problema permanente ainda nos nossos dias. Mas aqui nós poderíamos também acrescentar duas questões. Nós poderíamos também pontuar a má influência da grande mídia, e das redes sociais, que tentam incutir na mente das pessoas ideias que são contrárias à palavra de Deus. E são muitos que se deixam levar por isso. E nós poderíamos também, irmãos, acrescentar aqui nessa lista de más influências a questão da cultura dos nossos dias. Isso porque a palavra de Deus é de forma escancarada, irmãos, agredida nas nossas escolas, nas universidades
no meio da ciência, de forma que aqueles que não têm a sua fé tão solidificada na palavra do Senhor, acabam se desviando. É um problema, irmãos. As más influências, de fato, aparecem aí como um braço maligno para tentar desviar o povo do Senhor do reto e bom caminho de Cristo Jesus. E a gente precisa prestar atenção com respeito a isso. E o que nós podemos falar agora sobre a questão dos pecados sexuais? Veja, como esse será um assunto que nós iremos tratar de forma mais exaustiva nas próximas mensagens, porque de fato o livro de Provérbios continua pontuando sobre esse assunto, trazendo esse assunto em pauta. Eu quero deixar aqui, irmãos, apenas um versículo para tratar sobre o pecado sexual, e é exatamente aquele que está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz: pois esta é a vontade de Deus. Quem quer saber a vontade de Deus? É essa daqui: a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Como dos apelativos, um dos apelos do pecado sexual nos nossos dias, nós poderíamos destacar a internet, pornografia, mais uma vez, as redes sociais, cenas de filme, de novela, as músicas, irmãos. As músicas dos nossos dias são um negócio extremamente complicado. Complicado, irmãos. Umas músicas que, infelizmente, a gente é obrigado a ouvir. Sabe? Quem tem vizinho sabe o que é que eu estou dizendo. Tem umas músicas que a gente, infelizmente, é obrigado a ouvir, irmãos. Que a gente tem que rogar a Deus misericórdia e graça. E nós poderíamos, inclusive, aqui para fechar essa questão, falar sobre essa data maligna que está se aproximando, que é o período do carnaval. Como todas essas coisas, irmãos, são aí um apelativo para que as pessoas caiam no pecado sexual. E diante de tudo isso que eu disse até agora, eu queria enfatizar com você exatamente isso. Como as tentações estão presentes na vida do crente. Mais do que isso, eu queria que você saísse daqui nessa noite consciente de que sem a sabedoria do alto, nós somos vulneráveis às armadilhas do inimigo. E como nós necessitamos da sabedoria divina para suportar, para vencer as tentações presentes nesse mundo. Amém, amados irmãos? Amém? Todo mundo entendeu esse primeiro ponto? O problema das tentações? Basicamente é isso que o pastor quiser tratar aqui. Progredindo na nossa mensagem, em segundo lugar, nós precisamos falar sobre a resposta do Evangelho. A resposta do Evangelho. E eu peço para que você, olhando para o texto, leia comigo aí os versículos 9 a 12 e 16. 9 a 12 e 16. Vejamos como a sabedoria divina, como o Evangelho nos ajuda a vencer as tentações. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Bom senso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. E 16, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras. Aqui, irmãos, eu vou pedir para você também fazer alguns destaques, algumas anotações, tá certo? No versículo 9, destaque aí esse verbo, entenderás.
No versículo 9, o verbo entenderás. No versículo 10, essas duas palavras aqui, coração e alma. No versículo 10, coração e alma. No versículo 11, calma, pastor. Espere. No versículo 10, coração e alma. No versículo 11, esses dois verbos aqui, guardará e conservará. Não se preocupe que já vou repetir todos, certo? Versículo 11, guardará e conservará. E agora, tanto no versículo 12 como no 16, a expressão para te livrar. Tanto no 12 como no 16, a expressão para te livrar. Então vamos lá mais uma vez. No 9, o verbo entenderás. No versículo 9, o verbo entenderás. No versículo 10, as palavras coração e alma. No versículo 11, os verbos guardará e conservará. E tanto no versículo 12 como no 16, a expressão para te livrar. Amém? Deu tempo? Amém? Aqui, irmão, se faz necessária uma grande pergunta. Nesse momento se faz necessária uma grande pergunta. Ouça isso. Quem de nós tem em si mesmo a capacidade para vencer as tentações? Quem de nós tem em si mesmo a capacidade para vencer as tentações? Mais uma vez, como nós estamos falando, estudando o livro de Provérbios, um outro ditado popular, né? Ditado popular bastante difundido, conhecido por todos nós. Veja se vocês conhecem e me ajudam. Ele diz mais ou menos assim: é melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenir do que remediar. Ok. Nesse ditado popular existe um fundo de verdade. Entenda isso. Existe no ditado popular, é melhor prevenir do que remediar, um fundo de verdade. Mas também existe nele, irmãos, um grande erro. Ok, pastor, qual é a verdade desse provérbio, desse ditado popular? É que de fato, irmãos, é inegável que é melhor, é preferível evitar determinadas situações do que depois ter que arcar com as consequências. Isso aqui é inegável, ninguém questiona isso. Agora, sabe qual é a ideia errada ou a mentira presente nesse ditado? Pelo menos naquilo que concerne as tentações, pelo menos naquilo que concerne, irmãos, ao pecado, que é o foco da nossa mensagem de hoje. Ninguém tem em si mesmo a capacidade de prevenir. Ninguém tem em si mesmo a habilidade de se manter longe. Ninguém tem em si mesmo a capacidade de vencer, suportar e dizer não para as tentações. Ninguém tem esse poder. Ninguém de fato tem essa capacidade. Mas aqui, irmãos, é que o Evangelho nos apresenta uma boa notícia. É aqui, irmãos, que o texto de Provérbios 2 nos anuncia uma boa nova que acalenta os nossos corações. Aquilo que é impossível ao homem, Cristo faz em nós e por nós. Louvado e engrandecido seja Deus. Aquilo que para o homem é difícil, aquilo que o homem não consegue fazer, que novamente é se manter longe das tentações, aquilo que o homem, irmãos, para o homem é complicado e não tem capacidade, Cristo faz em nós e por nós. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Nós, irmãos, não vencemos as tentações com base no nosso querer. Entenda isso.
Nós não vencemos as tentações com base na nossa vontade, com base na nossa disposição pessoal. Pastor, como é que nós vencemos então as tentações, pastor? Esse é o segredo de Provérbios 2. À medida em que nós buscamos sabedoria do alto, o Senhor nos concede graça para vencer os pecados. Aquilo que você precisa, meu amado irmão, minha amada irmã, para vencer os apetites da carne, para vencer as atrações desse mundo, para não se deixar influenciar pelas vozes enganadoras e sedutoras do presente século, é isso: colocar no seu coração um objetivo, buscar cada vez mais a sabedoria divina. Amém? E eu quero nesse instante mostrar para você que de fato é a sabedoria do alto que nos ajuda a vencer as tentações. Porque olhando aí novamente para o texto, a sabedoria do Senhor provoca em nós duas coisas. Duas coisas. Olhe para o texto e tente identificar isso. Primeira coisa, transformação. E em segundo lugar, proteção. Em primeiro lugar, transformação. E em segundo lugar, proteção. Amém? Veja aí o texto, certo? Olhe, por exemplo, os destaques que eu solicitei para você no versículo 9 e 10. E veja a transformação que a sabedoria do alto, sabedoria divina, produz em nossas vidas. Primeiro, no versículo 9, qual é a palavra que eu pedi para você destacar? Entenderás. Primeira transformação produzida pela sabedoria divina é a mudança da mente. Todo mundo compreendeu isso? Está claro isso? Amém? Agora me diga aí os destaques que eu solicitei no versículo 10. Quais são as duas palavras? Coração e alma. Em segundo lugar, a transformação que a sabedoria divina produz em nossas vidas é no coração e na alma. Transformação, mudança de mente. Transformação, mudança de coração e alma. Para deixar isso ainda mais claro, meus amados irmãos, quando aí no versículo 9, o proverbialista diz que a partir do momento que nós buscarmos por sabedoria, nós iremos entender justiça, juízo, equidade, bons caminhos. Tudo isso aí é santidade. E existe um primeiro passo para a santidade, é entender aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E pastor, como nós entendemos o que Deus deseja para as nossas vidas, como nós buscamos por sabedoria. É isso que a sabedoria faz em nós. Nos faz compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas e a maneira como nós devemos viver. Para usar aí um termo da moda, né? Termo cristão da moda, a sabedoria divina nos faz pensar diferente, pensar biblicamente. É isso que a sabedoria divina faz. E para deixar também muito claro, quando no versículo 10, o proverbialista diz que a sabedoria entrará em nossos corações e o conhecimento será agradável à nossa alma. Coração e alma, naquele período, eram as sedes das emoções e dos desejos. Emoções e desejos. E de fato, irmãos, através da sabedoria divina, o Senhor muda o centro de controle das nossas vontades, dos nossos desejos. Amém? Em primeiro lugar, o que é que a sabedoria divina faz em nós? Ela produz em nós transformação. Mas não apenas isso, amados irmãos. Não apenas isso. A sabedoria divina também produz em nós o quê? Ou opera em nós proteção.
proteção. Amém? Proteção. E aí eu peço para que você leia, certo? Os versículos 11, 12 e 16, observando os destaques que eu pedi. Veja aí os verbos, veja a expressão. Conservar, guardar, para te livrar. Tudo isso é o que, irmãos? Proteção. Não é verdade? Esse é o segundo benefício da sabedoria divina. E eu queria explicar a proteção, esse benefício da sabedoria do alto, através de uma ilustração. Amém? Ilustração? Vamos lá? Eu poderia falar isso de qualquer outro meio de graça, certo? Oração, cultos públicos, sacramentos. Mas você que tem o importante costume de ler a Bíblia com frequência, já deve ter observado isso também em sua vida, certo? Certo dia eu estive conversando com um determinado presbítero da igreja presbiteriana, mostrando, falando sobre a importância de nós de fato termos esse costume, lermos diariamente a palavra de Deus. E eu retratei isso, falando assim para o presbítero: se eu deixar de ler a Bíblia por um dia, eu já sinto a diferença. Pastor? Diferença como, pastor? Diferença, irmãos. Diferença no meu temperamento, sabe? Diferença nos meus pensamentos. Diferença nos meus olhos. Diferença nas minhas palavras. Enfim, irmãos, diferença no meu proceder. Eu sinto diferença. E continuando aquilo que eu estava conversando com o presbítero, eu disse para ele: se eu deixar de ler a Bíblia por 2 dias, eu sinto muita diferença. Muita diferença. Se eu deixar de ler a Bíblia por 1 semana, eu sinto uma diferença maior ainda, E para encurtar a conversa com o presbítero, eu disse: se eu deixar de ler a Bíblia por 1 mês, pode me considerar um desviado. Os irmãos entenderam qual é a proteção que a sabedoria divina produz em nossas vidas? Ela nos protege de quê? De nós mesmos. Ela nos protege do pecado. Ela nos protege de cairmos. Ela nos protege de deixar com que o nosso coração, deixarmos que o nosso coração se deixe influenciar pelas vozes do mundo e que a gente ceda aos nossos apetites carnais. Veja, irmãos, um detalhe bastante importante. A Bíblia é muito mais do que dizer para mim e para você: faça isso porque é melhor, ou faça isso porque isso é o que deve ser feito. A Bíblia, irmãos, nos mostra que a sabedoria divina é que nos ajuda a viver de forma digna diante do Senhor e nos manter distantes da tentação e do pecado. O que é que eu e você precisamos para vencer as tentações? Da sabedoria do alto. Você já sabe qual é a fonte da sabedoria divina? É Cristo. Você já sabe qual é a fonte da sabedoria divina? É o temor do Senhor, a disposição de viver de forma digna, santa, diante de Deus. Você já sabe qual é a fonte da sabedoria? É aquilo que diz Provérbios 2, versículo 1. Ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. E é exatamente isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que eu e você precisamos, mais uma vez, para vencer as tentações, os pecados,
as vozes sedutoras e enganadoras, os apetites carnais que ainda atuam na nossa velha natureza. Amém? Eu quero concluir essa mensagem fazendo 3 rápidas aplicações com você. Eu vou ser bem rápido, certo? Não vai dar nem tempo de você anotar, nem tente. 3 aplicações bem rápidas para você guardar no seu coração. Primeira aplicação. Busque diariamente a sabedoria de Cristo através da oração e do estudo da palavra. Tenha esse objetivo na sua vida, buscar diariamente a sabedoria de Cristo através da oração, da meditação da sagrada palavra de Deus. Segunda aplicação, confie na graça de Cristo, que é a personificação da sabedoria divina, porque Ele, de fato, é quem transforma nossas mentes, os nossos corações, para resistirmos, vencermos as armadilhas do maligno. E em último lugar, amados irmãos, a terceira aplicação, procure viver sabiamente, certo? Não viva, né? Não haja conforme os seus impulsos, não haja conforme a sua vontade, não haja conforme as suas emoções. Procure viver sabiamente. Como assim, pastor? Imitando Cristo, baseando cada passo da sua vida de acordo, pautado na palavra de Deus. Procure viver sabiamente, aplicando a sabedoria de Cristo Jesus em toda e qualquer circunstância. Amém, meu amado irmão? Amém? O que é que nos ajudará? Na verdade, o que é que nos capacitará para vencer as tentações? A sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.